Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos à segunda live do ano. Vamos entrar, já chega e já vai mandando um aviãozinho compartilhando a live aí para um amigo, para uma amiga, que hoje o papo vai ser muito interessante. Já pega um copo de água, porque hoje a gente vai conversar bastante. E esse tema é de interesse da maioria das pessoas, tendo em vista que a ansiedade aí é considerado o mal do século, né? Então já chega, prepara o copo de água, já envia o aviãozinho aí, compartilha aí com todo mundo, porque hoje vai ser bem interessante. Vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Boa noite, meu povo. Vamos lá que o papo hoje vai ser interessante. E eu quero a interação de vocês, tá bom? Quem já entrou aí na live, eu quero saber, vocês tem os sintomas de ansiedade controlados? Vocês se sentem muito ansiosos? Me contem aí como é que vocês lidam com a ansiedade. Porque assim, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade faz parte da fisiologia humana. Por quê? Ela te protege dos perigos, ela te prepara, Por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira vez que eu fui dar uma palestra, eu me lembro como se fosse hoje, em 2018, em Cristalândia, na escola Tia Belinha. Primeira vez que eu fui convidada para dar uma palestra, eu senti meu coração palpitar muito forte. Fiquei muito nervosa, a mão tremeu. Só que eu comecei a enxergar a ansiedade pelo lado bom. Por quê? Mesmo tendo estudado aí 5 anos na faculdade, dando palestras quando era aluna, né? Eu me preparei, mesmo sabendo sobre o assunto, a ansiedade, o medo de errar me fez estudar um pouco mais, fazer anotações. Um dia antes de dar a palestra, eu sentei, eu escrevi os principais pontos que eu ia abordar nessa palestra. Então eu vejo a ansiedade, o medo aí, dentro dos limites, como uma coisa boa. Então todo mundo tem ansiedade. Quando é que a ansiedade se torna um problema na nossa vida? Quando é que a ansiedade se torna um problema aí na sua vida? Quando você perde o controle. Por exemplo, a Tatá tá falando aqui que desconta nas besteiras, né? Normalmente na comida. E é justamente isso que nós vamos abordar hoje. Como é que a ansiedade pode atrapalhar aí no seu processo de emagrecimento? Por quê? Dependendo da situação, há quem não consiga saber lidar com a frustração, com a tristeza e vai descontar onde? Na comida. Então, uma rotina saudável, uma alimentação saudável, ela pode te prevenir de errar na mão, de comer a mais, de passar mal. Então, a gente precisa saber controlar os sintomas da ansiedade, né? Existem estratégias, existem alimentos. Hoje, inclusive, no story do Instagram, eu postei um alimento. Quero saber quem foi que viu. Eu não vou falar ainda qual é o alimento. O maior alimento antidepressivo do mundo, de acordo com as pesquisas, com os estudos científicos. Alguém viu? Tá lá, eu postei hoje. O maior alimento antidepressivo do mundo, segundo as pesquisas. Vamos ver se alguém viu. Então, existem diversas estratégias que vão te proteger aí dos sintomas alterados da ansiedade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se sente triste, você costuma descontar na comida? Digamos, tem gente que desconta no doce, né? Digamos que aqui tem uma caixa de chocolate. Você teria controle emocional para comer uma unidade se você estivesse no processo de emagrecimento? Se a resposta é não, isso pode ser sim um sintoma exagerado da ansiedade. Se você senta aí para comer e mesmo se sentindo saciado ou saciada, você não para de comer, é um sintoma de ansiedade. E a ansiedade, ela mexe com o nosso sistema fisiológico, com o nosso sistema neural. Porque existem interações químicas aí no nosso cérebro que fazem com que algumas pessoas desencadeiem mais ansiedade do que as outras. E a gente vai já falar sobre esses neurotransmissores. E eu quero exemplificar para você como é que a sua rotina pode te ajudar no processo de emagrecimento e como é que essa rotina pode te atrapalhar. Digamos que, vou falar um nome aqui fictício, que a Luísa, ela é viciada no celular. Só que ela trabalha no outro dia de manhã cedo, só que ela não consegue desgrudar no celular, mas ela precisa dormir cedo, porque no outro dia ela tem que acordar cedo.
Aí ela fica com a cara no celular, vai dormir aí meia-noite, 1h da manhã. No outro dia, o despertador toca e ela acorda louca, desesperada. Meu Deus, vou chegar atrasada. Aí ela levanta, né, desnorteada. Abre a porta do quarto e a cena que ela vê é a sala virada de cabeça para baixo. Roupa no chão, roupa no sofá, brinquedo de menino pela sala. Aí ela corre, toma um banho. Às vezes nem toma banho porque não dá tempo, já acordou atrasada. Vai preparar um café da manhã, chega na cozinha, a pia tá por cima de louça. Não tem nem onde colocar um copo. E aí ela se arruma, como não deu tempo de arrumar nada, não deu tempo de ter calma, não deu tempo de fazer um café da manhã tranquilo, saudável, ela corre pro trabalho para não chegar atrasada. Chega no trabalho, o ambiente de trabalho dela tá revirado. Mesa, o papel em cima da mesa, livro, bagaceira, como dizem, né? Bagaceira. E aí, ela se sente frustrada. Por quê? O dia dela, a primeira hora do dia dela já começou uma correria, uma bagunça. Como é que tá a cabeça da Luísa aí? Me diz. Se fosse você nessa situação, frustrada. E aí, já que ela tá frustrada, uma forma que o nosso cérebro tem para diminuir essa frustração é ativando o sistema de recompensa. Como é que ele faz isso? Ele envia sinais para você e na maioria das pessoas ele aciona o sinal de doce, que é uma forma de recompensa. Aí a pessoa fica querendo doce. Por quê? Aquele doce vai aumentar a dopamina no seu cérebro. Você vai receber uma descarga de dopamina e você vai sentir prazer, relaxada, um bem-estar momentâneo. Por quê? Na mesma velocidade que aquela dopamina sobe, no caso do doce, do açúcar, ela vai despencar. E quando ela despencar, você vai voltar a se sentir frustrada, você vai voltar a se sentir triste, com aquele sentimento de desorganização mesmo. E aí o que acontece? Seu cérebro quer mais dopamina, ele vai gerar mais desejo. E aí que entra a compulsão. Mas não acontece só com doce, não acontece só com a comida, acontece com diversos vícios que a gente tem aí, que já vou citar alguns exemplos dele. Mas aí, a Luísa já tá com esses pensamentos bagunçados. O que ela vai fazer? Ao invés dela ir na padaria, já que não deu tempo de tomar café em casa, e fazer uma escolha saudável, ou de se organizar e levar um café da manhã saudável para o trabalho, o que ela faz? Aciona o sistema de recompensa lá no cérebro. Já que eu já tô atrasada mesmo e eu mereço, eu vou comer um salgado, uma coxinha aqui de frango e um refrigerante. Só hoje, não tem problema. Aí começa. Chega no almoço, ela imagina o pensamento fatalista. Já que eu já meti o pé na jaca no café da manhã, eu vou meter o pé na jaca no almoço. Não tenho o que fazer, amanhã eu começo com a dieta. Chega lá, pede uma marmita, enche de arroz, fritura e come. Passa o dia inteiro sentada, né, na frente do computador ou fazendo suas atividades lá do trabalho. Chega em casa, a mesma cena que ela viu de manhã é a cena que ela vê quando chega em casa do trabalho. O que acontece? Vai estar frustrada de novo, porque a casa vai estar bagunçada, não vai ter comida saudável na geladeira. O que ela vai fazer? Pedir comida, vai pedir uma pizza. Porque o sistema de recompensa que todos nós temos, o que difere quem tem ansiedade desconta na comida e quem não desconta na comida, é a forma de lidar com esse sistema de recompensa. Aí o que ela faz? Pede uma pizza e diz, já que eu meti o pé na jaca de manhã, de tarde, vou meter o pé na jaca hoje, e porque eu mereço, tô zangada e eu mereço. Eu já fiz isso muitas vezes. Gente, eu chegava do trabalho cansada, né? E aí o que eu fazia? Não, hoje eu mereço uma pizza. Mesmo sem poder, sem querer estar comendo a pizza, o que eu fazia? O sistema de recompensa, eu mereço. Então isso nada mais é do que um exemplo de ansiedade, de um sintoma exagerado da ansiedade. E o que acontece? Esse sintoma, essa válvula de escape, ela faz com que você se sinta bem, mais calmo, mais relaxado. E a pessoa vai nessa que a Tatá disse assim, só se vive uma vez. Vai que eu morro amanhã, e amanhã a pessoa não morre, tá lá arrependida porque meteu o pé na jaca.
Então é dessa forma que a ansiedade ela pode te atrapalhar no seu processo de emagrecimento, no processo de hipertrofia. Então, o que é que você precisa fazer? Quais são os mecanismos de ação que você vai implementar na sua dieta para que você reduza esses sintomas de ansiedade? O primeiro ponto que eu sempre bato na tecla é se planejar e se organizar. O nosso cérebro, ele precisa de rotina. Por mais que você não goste, que você diga eu não gosto de rotina, eu gosto de todo dia fazer uma coisa diferente, o nosso cérebro, ele precisa de rotina e ele precisa de organização. E durante os nossos dias, né, por mais que corrido que eles sejam, a gente precisa se organizar e a gente precisa planejar. A gente só vai ser uma pessoa organizada, a gente só vai conseguir organizar a nossa alimentação se a gente se planejar. Eu li um livro que eu até indiquei na live passada, Hábitos Atômicos. Se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer melhorar os seus hábitos, é uma boa indicação. O autor relata um pouco da história dele e ele me diz, né, no livro, que ele sofreu um acidente e tentava se recuperar. E o que é que ele fazia para se manter na linha? Ele foi para a faculdade e enquanto os amigos dele dormiam até tarde, ficavam acordados até tarde no videogame, não arrumavam a cama ao levantar, ele sempre buscava ter o seu ambiente, ali o dormitório, organizado. Ele sempre ia dormir mais cedo do que os outros, ele evitava o consumo de álcool. Por quê? Ele sentia que essa organização, esse planejamento, essa rotina mantinha a mente dele no lugar. E aí, com isso, né, implementando essas pequenas mudanças ao longo dos dias, ele começou a ter mais constância e bons resultados. Ele havia sofrido um acidente, né? E ele estava com alguns problemas físicos, mas essas mudanças, essa rotina saudável, ele tem uma alimentação balanceada, fez com que ele saísse na frente de quem não tinha sofrido nada, de quem estava em perfeitas condições. E é o que eu sempre digo, né? A disciplina vence o talento. Não basta você ser bom, você precisa ter disciplina. Se você perdeu a primeira live, ela tá salva aqui no canal, volta lá para assistir. Então você precisa de organização e de disciplina para que sua mente reduza os sintomas de ansiedade. Claro que se você tem sintomas de ansiedade muito aflorados, se você tem ansiedade generalizada, você precisa de terapia. Procurar um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, para cuidar da sua mente, para que você consiga acalmar essa vozinha aí dentro da sua cabeça que tenta te tirar do eixo, tenta te tirar do foco, faz você comer doce além da conta, porque não é normal que o doce te controle. Não é para o doce te controlar, é para você controlar suas vontades. Eu já me peguei muitas vezes refém do doce. Eu não gosto de doce, eu não sou a formiguinha viciada em doce. Mas muitas vezes aí, quando eu tava um pouco triste, Marcel ia saindo, você dizendo, traz um docinho quando voltar. Quando eu observava isso, epa, não posso ficar refém desse doce. E acontece demais. O primeiro passo é você saber identificar esses gatilhos. Se você não consegue se controlar aí na frente de um doce, na frente de uma cerveja, na frente de qualquer que seja o alimento, você não pode ter ao seu alcance. As meninas do desafio, elas sabem que a primeira tarefa do desafio de emagrecimento é fazer uma varredura. O que é essa varredura? Tirar o inimigo da sua casa. Se tem doce na sua geladeira e você sabe que você não tem controle, por mais que você esteja empolgada, motivada para continuar uma dieta, na hora que te der a pequena frustração, por menor que ela seja, você vai correr na geladeira e vai comer o doce. Às vezes você não tá nem lembrando, mas vai lá, abre a geladeira para pensar. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz. Eu abri a geladeira para pensar. Na hora que a gente vê o doce, a vontade chega. Então você tem que tirar ali da sua vista tudo aquilo que é um gatilho para você sair aí da sua dieta, da sua rotina saudável. A Tatá tá dizendo que é uma formigona. A gente precisa aprender a controlar essas vontades. A gente tem que identificar de onde é que vem essa vontade. É sua mesmo? Ou é dos vermes que estão aí no seu intestino? Que isso também influencia. Se você tá aí há mais de 6 meses sem tomar remédio de verme, sem desparasitar, provavelmente tem vermezinhos aí no seu intestino pedindo doce. É o alimento preferido deles.
Se você tem sintomas de ansiedade, se você toma ansiolíticos, provavelmente essa vontade de doce não é nem sua. Não é nem porque você gosta de doce. É porque aquele contexto está te fazendo pedir o doce. Outra coisa importante. O primeiro ponto, recapitulando, tô vendo que tem muita gente nova chegando. Ter uma rotina, ter horário para dormir, ter horário para acordar. O principal, gente, foca nisso daqui. O principal ponto para reduzir os sintomas de ansiedade é ter um sono regulado. Nós temos um reloginho biológico. Você já ouviu falar sobre isso? Nosso reloginho biológico, ele é chamado de ciclo circadiano, que são os horários de funcionamento fisiológico do nosso corpo. Nós, seres humanos, temos que ter horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer as nossas coisas, as nossas refeições. Então, se você não tem horário para nada, você automaticamente já vira uma pessoa ansiosa e provavelmente, se você tem problema com ansiedade, com peso, você vai descontar na comida. Então, tem horários fixos para você fazer. Por mais que um final de semana, uma vez ou outra, você saia da rotina, não tem problema. Mas na maior parte do tempo, você precisa ter esses horários para dormir, horário para acordar. Por quê? Isso é que vai ditar a nossa produção hormonal. Por exemplo, chega 6 horas da noite, da tarde, aí, quando o sol vai se pôr, a nossa melatonina, que é o hormônio responsável pelo relaxamento, pelo sono, ela começa a ser produzida. Se você tá com a cara no celular, se você tá vidrada na televisão, se as luzes da sua casa são como a daqui, né, luz branca, se você tá com a cara no computador, o hormônio do sono, a melatonina, vai ser encerrado e você vai ter insônia. Então, você precisa ter uma higiene do sono, você precisa ter uma rotina matinal para que esses hormônios sejam produzidos no horário certo. Por exemplo, a melatonina parou de produzir, você não vai ter sono, você vai ficar com insônia. E provavelmente, quando o sol começar a nascer, que o cortisol vai começar a ser produzido para você despertar, vai haver uma inversão. Naquele horário que era para você estar despertando, para você estar acordando, você vai estar com mais sono, você vai estar sonolento, você vai passar o dia inteiro com sono, caindo por cima da mesa, sem disposição. Então, você precisa ter horários. Tinha um bicho aqui na minha água. Você precisa ter horários, rotina, para que o seu corpo funcione de forma saudável. Que você possa ter saúde para fazer uma caminhada. Tem gente que não tem energia para fazer uma caminhada. Por quê? Não dormiu bem durante a noite. Então, é uma coisa muito fácil. No início, se você não tem uma rotina, pode ser que seja um pouco exaustivo. Mas conforme você vai repetindo, vai ficando mais fácil para o seu cérebro associar que aquilo é bom para você. Tem gente aqui nos comentários dizendo que não vai dar conta. Vai dar conta, você pode todas as coisas. Basta você se esforçar. Se você identificou que aquilo é um gatilho para fazer você comer mais, para você não dormir, para te gerar ansiedade, tenta retirar aquilo da sua rotina, tenta trabalhar em seus pensamentos. Eu li uma frase que ela me marcou muito, fez muito sentido para mim, pode fazer sentido para você. Não é o que te acontece, mas é como você lida. Todo mundo passa por problemas, todo mundo enfrenta dificuldades. Mas por que é que existem pessoas que conseguem se sair bem dos problemas e por que é que existem pessoas que se afundam mais no problema? É a forma como a pessoa lida. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por alguma coisa na vida, né? Mas a forma como você vai lidar com esse problema é que vai dizer se você vai se afundar ou se você vai tirar uma coisa boa, uma vantagem daquilo. Então, todo mundo consegue vencer a ansiedade, todo mundo que quiser pode conseguir emagrecer, mas você precisa trabalhar o seu sistema de crenças, o seu sistema de pensamentos para entender que só depende de você, tá bom? Tata tá dizendo aqui que é fera, consegue dormir 8 horas seguidas. Não é só dormir, parabéns, mas não é só dormir às 8 horas, a gente tem que avaliar a qualidade do seu sono. Você acorda no meio da noite para fazer xixi, para beber água? Se sim, você tem que reduzir também a quantidade de água aí à noite,
Porque para você ter um sono relaxante, para você recuperar todas as funções aí do seu corpo, você precisa ter de fato um sono reparador. Dormir de 7 a 8 horas seguidas, sem interrupções. O sono é muito importante no processo de emagrecimento. A maioria das pessoas negligenciam o sono, mas o sono pode afetar o seu apetite, o seu humor, a forma como você se relaciona com as pessoas. Eu conheço muita gente aqui que não é estressada não, é só falta de sono. Eu, por exemplo, quando eu não durmo, eu viro uma fera, uma arara. Por quê? Os meus hormônios, a produção hormonal minha ali foi interrompida, porque eu não dormi. A noradrenalina, ela é excretada em maior quantidade e ela faz com que você tenha sintomas de ansiedade, taquicardia, estresse. Então o sono, ele precisa ser reparador. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre gosto de colocar aqui a quantidade de horas que eu durmo. Porque é importante você saber, você conhecer o seu corpo. Vocês se conhecem? A Tatá disse que não acorda, é pedra. Que bom, que bom. Um ponto positivo para você. Quantas horas por noite vocês dormem? Me responde aqui, eu quero todo mundo interagindo comigo. Vocês dormem quantas horas por noite? Não sei. Se você não sabe, você tem que começar a averiguar que horas você está indo dormir, que horas você acorda. Quando acordar, vai tomar ali meia hora de sol, 5 minutos de sol, pela manhã, cedinho. Por quê? O sol, ele é responsável por ativar a nossa vitamina C. Baixos níveis de vitamina C também aumentam, intensificam os sintomas de ansiedade. Por isso que eu falei que é importante você ter uma rotina matinal. O que é essa rotina matinal? Acordar, muita gente gosta de raspar a língua, beber água em jejum para reidratar o seu corpo, fazer uma leitura para acalmar a mente, não pegar o celular na primeira hora do dia, tomar um banho de sol para ativar ali a vitamina D, para você se sentir mais disposto, ter uma rotina de atividade física. Quando eu estava aí assistindo o vídeo das corredoras de rua, se você não sabe, eu tive um tempo que eu queria ser corredora de rua, só não consegui por conta do joelho, mas tive vontade. Quando eu via o vídeo dessas corredoras, o que elas falavam? Que começaram a correr por conta dos sintomas de ansiedade. E um desses depoimentos, ela me disse que não existe sintoma de ansiedade que resista a uma boa corrida. E eu experimentei, estava aí com os sintomas de ansiedade, fui correr ali na BR em frente à casa da minha mãe. A princípio eu pensei que eu ia morrer, que meu coração ia pular para fora do peito, a garganta estava pegando fogo, sem fôlego, sem ar. Corri 1 quilômetro só, pouca coisa. Só que quando eu cheguei em casa, que eu tirei o tênis, que eu sentei, a sensação a endorfina sendo liberada no meu corpo, a sensação de prazer, de conquista, e já estava pensando em quantos quilômetros eu ia correr na segunda corrida. Imagina, afobada. Então, se você não tem uma rotina de atividade física, de exercício, é bom você começar a implementar no seu dia. Tirei 30 minutos do seu dia, vai fazer uma caminhada, vai correr, que isso ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade. Tá bom? Então, a ansiedade é um problema de saúde pública, tá cometendo a maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia. Muita gente tem sofrido aí com sintomas de ansiedade, com os sintomas fortes de ansiedade, tem descontado na comida. Isso é um problema muito sério, que a gente tem 2 doenças em uma. Por quê? Se você não sabe, a obesidade também é uma doença. O acúmulo de gordura corporal também é uma doença. E ela serve aí como uma porta de entrada para que outras doenças entrem em você, entrem no seu corpo. Tem muita gente que me pergunta por que eu só falo de emagrecimento aqui nesse perfil. Porque é uma doença. E tem muita gente que não sabe que é uma doença. Esses dias eu recebi uma pergunta aqui no direct, se eu achava que a obesidade era um problema. Se uma pessoa obesa não poderia ser feliz, mesmo que ela tivesse os exames tudo ok, ela não poderia se sentir bem. Eu quero desmistificar aqui alguns fatores e eu quero esclarecer. Se você está com sobrepeso, com obesidade, presta atenção no que eu vou te falar. A obesidade é uma doença, porque mesmo que os seus exames apontem taxas de normalidade, por exemplo, meu colesterol tá bom, minha glicemia tá boa, eu só tô aí com obesidade. Mesmo que os seus exames estejam ok,
você está doente, porque o acúmulo de gordura no seu corpo, principalmente aí na região abdominal, é caracterizado com uma inflamação crônica, uma inflamação. E todas as doenças, se não a maioria, são originadas de uma inflamação. Se o seu corpo está inflamado, você sente dor, você não sabe identificar os sintomas de saciedade, você vai comer além da conta, você vai sentir aí dores de cabeça, provavelmente a sua pressão arterial vai estar lá em cima, sua glicemia vai estar lá em cima, você vai ter artrose, artrite. Todas essas doenças ocasionam de má alimentação, da obesidade. Então não é questão só estética, não é só questão de se sentir bem. Seria a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, se eu disser, olha, se você tá obesa, não tem problema não, continua assim. Seria a mesma coisa que eu falar pra você que tem câncer, por exemplo, não tem nada não, continua assim. Se você se sente bem assim, continua. Eu estaria sendo negligente, mentirosa. Então, claro que existe toda a questão aí da gordofobia, que a pessoa gorda hoje em dia, ela sofre muito preconceito, mas você precisa entender que apesar de tudo isso, você precisa se cuidar pela sua saúde. A ansiedade também está relacionada com a forma que você se enxerga. Tem muita gente aí com a autoestima baixa, com sintomas de ansiedade à flor da pele. Por quê? Quando se olha no espelho, não se reconhece. Vai vestir uma roupa, o botão da calça não fecha. Não tem coragem de ir pra praia e colocar um biquíni porque não tá feliz com o corpo. Não coloca um short porque tem muita celulite. E a celulite é o quê? Acúmulo de gordura embaixo da pele. Então, a obesidade, ela não tá ligada somente a fatores estéticos. Tem a ver também com a sua saúde, tem a ver com a sua mente. Se você não tem uma alimentação saudável, se você não cuida da sua alimentação, é bem provável que te faltam nutrientes. E esses nutrientes também, eles são responsáveis por diminuir os sintomas de ansiedade. Eu perguntei aí quem é que sabia qual era o maior alimento antidepressivo do mundo, ninguém disse. Acho que ninguém viu meu status hoje. É o agrião. O agrião é o alimento mais antidepressivo do mundo. Eu postei hoje, se você não acredita, vai lá no meu stories, que você vai ver. Existe uma lista enorme de alimentos antidepressivos que vão te ajudar a controlar os sintomas de ansiedade, e todos eles são alimentos naturais, comida de verdade. Essa é a importância de você ter uma alimentação equilibrada, balanceada, não só saudável, mas também estratégica. Esse é o papel do nutricionista dentro do processo de emagrecimento, te fornecer uma alimentação estratégica. Ela não basta ser saudável, porque por mais que uma dieta seja saudável, ela pode te engordar. Isso é um assunto polêmico, mas é verdade. Ela precisa ser estratégica. Você precisa saber quais são os nutrientes que você vai combinar, quais são os alimentos que você tem que evitar, que você tem que combinar, o horário de comer. Tem muita gente aí que se entope de comida porque fulano de tal diz que tem que comer de 3 em 3 horas. Não existe comprovação científica de que no processo de emagrecimento você precisa comer de 3 em 3 horas. Isso é uma falácia, é um mito. Então, você precisa de estratégias para ativar o seu processo de emagrecimento. Então, dentro da ansiedade é isso. Você precisa ter rotina, você precisa ter planejamento, organização. Tem muita gente que diz que não consegue emagrecer porque não tem tempo. Eu acredito, mas se você se planejar com antecedência, tirar um domingo aí para montar suas marmitas, para planejar o que você vai comer, as chances de você errar são mínimas, quase nulas, porque a comida já está pronta, você só vai esquentar e comer, tá certo? Então, identifique os gatilhos de ansiedade, identifique aquilo que te deixa mal, identifique os momentos que você está descontando sua frustração na comida. Se o problema não é fome, comida não é a solução. Ah, eu tô triste. Aí vai comer? Não, vai ler, vai fazer uma caminhada, vai espairecer. Muitas vezes os problemas que a gente cria na nossa cabeça, que a gente antecipa, às vezes nem acontecem. Já aconteceu demais comigo. Então, se o problema... Lembra dessa frase. Se o problema não é fome, comida não é a solução. Se o seu problema é emocional, busque terapia. Lê um livro, faz uma caminhada, use estratégias para diminuir esses sentimentos.
Agora, se a fome é de verdade, não é aquela vontade de comer, não é ansiedade, aí sim, você vai comer. Mas se você estiver saciada, aí você tem que parar, tá bom? Essa é uma das estratégias que eu ensino às meninas do desafio, que é justamente isso. Saber identificar os sinais de fome. É fome física. A fome física, ela dá sinal. Quando você for comer, faça essa pergunta pra você. Eu tô sentindo fome física ou fome emocional? Não sei. Se você não sabe, não é fome física. Porque a fome física é igual a vontade de fazer cocô. Eu dou risada porque tem muita gente que fica com vergonha de falar sobre isso. Mas é verdade. Quando você tá com vontade de fazer cocô, não tem essa história, eu não sei, é a hora de fazer cocô. Não, quando ela vem, independente do lugar que você tá, você tem que ir fazer. Do mesmo jeito é a fome. Na hora que a fome vem, não tem essa história, será se eu tô com fome? Ah, meu Deus, o que é que eu vou comer? Deixa eu abrir a geladeira e ver se tem alguma coisa gostosa. Ah, eu tô com vontade de comer um doce. Isso não é fome física, você não tem que comer. Você não pode deixar que a comida te governe, você não pode deixar que as suas emoções te governem. Você tem autoridade para governar sobre todas as coisas. Acima de você só tem Deus. Deus te fez para governar sobre todas as coisas. Então, governe as suas emoções, governe aí as suas vontades. Se é fome física, por exemplo, quando é que a fome é física? Ela dá sinais. Uma leve dor de cabeça, a barriga ela começa a roncar, a mão começa a tremer. Aí você vai lá, monta uma pratada de comida de verdade, com bastante folha, com bastante legume, com proteína. O que é a proteína? É a carne, é o frango, é o ovo, com feijão, com arroz. Você não precisa cortar o arroz se você quer emagrecer. Você precisa saber usá-lo de forma estratégica. Em qual refeição, a quantidade. E o mais importante de tudo, sentiu saciada, parou. Mesmo que tenha ali uma boa parte de comida no prato, guarda para uma outra hora, guarda ali na geladeira, faz uma sopa à noite, mas guarda. Sentiu saciada, parou. O problema, sabe qual é o maior problema da nossa geração? Comer sem prestar atenção na comida, sem estar ali presente na hora da refeição. Ou tá assistindo dorama, tá mexendo no celular, tá vendo vídeo, tá assistindo televisão, tá conversando, tá fazendo tudo, só não tá prestando atenção na comida. Esse é o problema. E aí você termina comendo além da sua necessidade, além da conta. Quando você cai em si, que você volta para ali o momento que você tá, é preciso abrir o botão da calça porque você não tá aguentando nem respirar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? De comer além da necessidade sem nem perceber? Vai em uma pizzaria, aí tá conversando, tá prestando atenção na mesa vizinha, come 4, 5 pedaços de pizza, sem necessidade. Quando chega em casa tem que tomar, como é o nome daqueles antiácidos? Eu esqueci. Tem que tomar um antiácido porque tá com azia, tá com refluxo. E você sabia que aquele antiácido pode causar câncer no seu intestino, câncer no seu estômago, deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais. Quem faz uso constante daqueles antiácidos, porque não tem controle sobre a alimentação, provavelmente tem a imunidade lá embaixo. Por quê? Porque tá com deficiência de vitamina C. Vitamina C é um ácido. Existem diversos ácidos no nosso organismo que têm papel fundamental na nossa saúde. E se você tá o tempo todo usando um antiácido para cortar o efeito dos ácidos, ele não vai olhar para a cara. Ele vai cortar qualquer um. E se ele for importante? E aí? É tchau e benção. Tá falando que o Eno, exatamente, esse daqui mesmo. A pessoa se entope de comer pizza, vai no rodízio, enche o bucho de comida e aí, no final do dia, no final da noite, tem que tomar um antiácido porque não tá se aguentando. E repete, e repete. Ah, é porque eu mereço. Ah, é porque hoje a rotina de trabalho foi puxada. Ah, porque hoje... Gente, qual a coisa mais importante pra você? O que é? Sua saúde? São seus filhos? Então tá, você precisa se cuidar para você ter a capacidade de cuidar deles. Ah, mas é porque eu tenho 40 anos e eu já curti tudo que eu tinha que curtir, eu não consigo mais emagrecer, eu vou curtir a vida. Amiga, se Deus quiser, em nome de Jesus, você tem mais 40 anos pela frente. Você viveu metade da vida. Então você precisa se cuidar. Se você quer envelhecer bem, se você quer ver seus filhos crescer, se você quer ter fôlego para correr com eles, você precisa cuidar hoje. Você precisa começar agora. Porque se você deixar para cuidar
Quando a doença já estiver instalada, é muito mais difícil de controlar. Então, enquanto você tem saúde, você precisa se cuidar. A pergunta que não quer calar. Você já voltou com seus atendimentos presenciais? Ainda não, gente. Só atendimento online por enquanto, tá? Inclusive, a agenda tá aberta. Se você quiser marcar, manda uma mensagem, tá bom? Então, é isso, gente. Identifique os gatilhos que fazem você comer além da sua necessidade. Esteja presente no momento. Esteja com a hidratação, principalmente, gente. Isso aqui é vida. De 70% a 80% do seu corpo é água. Se você não bebe, o seu corpo ele vai pedir socorro, você vai ter sintomas de ansiedade, você vai querer matar a gente. Por quê? Porque você está desidratada. E a falta de fôlego, a falta de foco são justamente por conta da hidratação. Essa fome descontrolada que a maioria das pessoas relatam dentro do consultório, quando a gente vai investigar, é só falta de água. A única coisa que o ser humano não consegue viver sem é a água. E é justamente aquele mais negligencia. Gente, quando eu coloco todo santo dia água aqui nesse Instagram, não é outra coisa não. É porque eu sei que vocês não bebem água. Não bebe, não conta a quantidade de água que bebe por dia. Espera aí passar mal, a cabeça doer. Às vezes a cabeça não tá nem doendo, a pessoa não tem nem enxaqueca. É porque não bebe água. Aí vai lá para tomar o remédio, bebe um copinho de água, aí acha que foi o remédio. Não, só precisava de um gole de água. Então, tenha aí objetivos bem claros na sua mente. Seja acompanhados por profissionais, para que eles te direcionem no caminho certo que você deve seguir. Te ajudem a planejar a sua rotina, porque muitas vezes a gente pensa que é só colocar ali no papel o que a gente precisa fazer, mas planejar de forma estratégica é fundamental para o processo de emagrecimento. Saber combinar os alimentos também é de suma importância. Não é sair comendo, só contando caloria e achar que o nutriente não vai resolver não, que não é assim não. Por quê? Pra gente finalizar, vou contar uma história pra vocês. O nosso corpo, ele funciona como um carro. E o carro, para ele andar, ele precisa de quê? De combustível. Se você coloca aí um combustível adulterado no seu carro, o que é que vai acontecer? Vai dar problema. O nosso corpo é da mesma forma. Se você passa fome para emagrecer, seu metabolismo ele vai dar um piripaque, ele vai parar de funcionar, ele vai estagnar, ele vai ficar lento mesmo. Por quê? Assim como o carro, ele precisa de nutrientes para funcionar. Se ele não tem nutrientes, ele não vai funcionar. É aí que muita gente desiste de emagrecer, desiste de ter uma vida mais saudável, porque não sabe o que fornecer, não sabe o horário de comer, não sabe a quantidade de comer e come qualquer coisa, fica só contando caloria. Ah, porque Coca-Cola zero não tem caloria, eu posso comer, tomar à vontade. Caloria, não tem caloria, mas vai nutrir o seu metabolismo, o seu corpo como? O seu carro como? Então, se você colocar porcaria dentro do seu corpo, assim como o carro com a gasolina adulterada, seu corpo também vai parar de funcionar. O seu intestino, quando você come muita besteira, muito produto ultraprocessado, muito açúcar, ele vai ficar inflamado. As paredes intestinais vão ficar ali sobrecarregadas, com muco, e é através do intestino que acontece a absorção de nutrientes, para esses nutrientes irem para o seu metabolismo e fazer com que ele acelere, que ele funcione, que ele queime mais gordura. Então, você precisa também fornecer nutrientes para esse intestino funcionar bem. Você está cuidando do seu intestino? Duvido, tem muita gente que nem liga para isso. 80% da sua imunidade é construída lá no intestino. Se o seu intestino não funciona, seu corpo não funciona. Você já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Pois é verdade. Então é isso, gente. Recapitulando, tenha rotina, planeje, saiba identificar os gatilhos, beba água, coma comida de verdade. Não tem mistério, mas você precisa saber fazer isso de forma estratégica. Tá certo? Então era isso. E eu tenho uma novidade. Gente, eu já tava esquecendo. Tem uma novidade. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu vou montar um quadro aqui no perfil. Vou começar a trazer para as lives mulheres que conseguiram emagrecer. E a próxima convidada aí, se eu não me engano, ela conseguiu emagrecer 15 quilos. 15 quilos. Sem passar fome, sem deixar de comer o que ela gosta,
sem dietas malucas, sem tomar remédio, sem tomar shake, sem tomar suplemento, só comendo comida de verdade e seguindo o meu método. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu conversei com ela, quando ela topou fazer parte dessa live. Então, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma convidada especial, que ela saiu aí da obesidade, ela estava obesa, e foi para as passarelas, foi até inclusive convidada para ser modelo. Já pensou? Pode ser que esse não seja o seu sonho. Eu não sonho em ser modelo, em desfilar, mas talvez o seu sonho seja fechar o botão da calça. Talvez o seu sonho seja colocar um biquíni, ir para a praia e não ficar ali se escondendo atrás da canga, atrás das roupas. Talvez o seu sonho seja se olhar no espelho e se reconhecer como mulher. É válido, todo sonho é válido e é totalmente possível por meio da alimentação. Então não perca. Quinta-feira, às 20 horas, teremos uma convidada maravilhosa, muito especial, que vai contar como foi que ela emagreceu. Se você acha que você não tem tempo, conversa com ela. Ela vai contar sobre a profissão dela. Então vai ser muito legal, não perca. Eu vou deixar o lembrete aqui nos meus status. Ative as notificações e não perca. Toda terça e toda quinta nós temos live às 20 horas, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.